A Segunda Guerra Mundial trouxe consigo diversas histórias de pessoas sádicas e atrozes. Uma das figuras que mais se enquadram nesse processo é Joseph Bluch, que foi carinhosamente apelidado de Frankenstein. Esse apelido foi dado pelos judeus que foram perseguidos por ele no gueto de Varsóvia. Hoje vamos abordar a sua história, a sua origem e qual foi o seu destino no pós-guerra. A ascensão da Alemanha nazista. Bem, oficialmente, a Segunda Guerra Mundial só teve o seu início em 1939. Mas a verdade é que o caminho para que ela pudesse acontecer foi traçado por longos anos, que antecederam a invasão da Polônia por parte da Alemanha de Hitler. E nós vamos entender um pouco mais como esse processo começou. A ascensão da Alemanha nazista foi um período de turbulência e incerteza na história alemã pós-Primeira Guerra Mundial. Após a derrota na Grande Guerra, a Alemanha enfrentou uma série de desafios, incluindo instabilidade política, crise econômica e também descontentamento social. O Tratado de Versalhes, que impôs duras sanções à Alemanha, exacerbou ainda mais essas tensões, gerando um clima de ressentimento e humilhação nacional. Nesse cenário de desespero e desilusão, surgiram movimentos extremistas de direita e de esquerda, buscando capitalizar a insatisfação popular. O Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, emergiu como uma força política importante, prometendo restaurar a grandeza do país e acabar com as injustiças impostas pelo Tratado de Paz ao povo alemão. O NSDAP, sob a liderança de Hitler, atraiu seguidores entre os descontentes, prometendo soluções radicais para os problemas enfrentados pelo país, através de uma mistura de propaganda eficaz, retórica inflamada e manipulação das circunstâncias históricas. Hitler conseguiu expandir a sua base de apoio e ganhar bastante influência política. A tentativa de golpe de Estado em 1923, conhecida como o Putsch da Cervejaria, mostrou a determinação de Hitler em alcançar o poder, apesar do fracasso inicial. A sua prisão e subsequente julgamento deram a ele uma plataforma para espalhar as suas ideias e consolidar a sua liderança sobre o movimento nazista. Nos anos que se seguiram, o NSDAP continuou a crescer em popularidade, ganhando assentos no Reichstag em eleições sucessivas. Em 1933, após uma série de manobras políticas e negociações, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Hindenburg. Uma vez no poder, Hitler e o partido, o NSDAP, rapidamente tomaram medidas para consolidar o seu controle sobre o país, suprimindo a oposição política e estabelecendo um Estado totalitário. O caminho para a Segunda Guerra Mundial e os eventos que se seguiram, incluindo a anexação da Áustria e a crise dos Sudetos, foram em grande parte moldados pela ascensão da Alemanha nazista no ano de 1938, que marcou o início de uma era de convulsão e tragédia para a Europa e para o mundo. A anexação da Áustria. Antes do processo envolvendo os Sudetos, o Terceiro Reich focou na anexação da Áustria pela Alemanha nazista, também conhecida como Anschluss, que ocorreu em 12 de março de 1938. Esse evento foi resultado de uma série de pressões políticas e muitas manobras diplomáticas que foram realizadas por Hitler e o Partido Nazista e que buscavam unir a Áustria, que tinha uma grande população de língua alemã, com a Alemanha. O próprio Hitler havia expressado a sua intenção de unir a Áustria à Alemanha desde os primeiros dias do regime nazista, refletindo assim a sua visão da chamada Grande Alemanha. Ele via Anschluss como parte do seu objetivo de expandir o território alemão e consolidar a sua autoridade sobre as nações vizinhas. A Anschluss foi precedida por uma intensa campanha de propaganda nazista e muita pressão política sobre o governo austríaco, que era liderado na época por Kurt Schuschnigg. Hitler exigiu a realização de um referendo sobre a questão da união com a Alemanha, mas Schuschnigg tentou resistir a essa pressão, temendo perder a independência da Áustria.
No entanto, diante da ameaça iminente de intervenção militar alemã, Schuschnigg acabou cedendo e concordou em nomear membros do Partido Nazista para posições-chave em seu governo. Isso foi seguido pela nomeação de Arthur Seyss-Inquart, um pró-nazista, como ministro do Interior. No dia 11 de março de 1938, Schuschnigg tentou organizar um plebiscito para perguntar ao povo austríaco se desejavam a independência do país. No entanto, diante da crescente pressão alemã e da presença de tropas nazistas na fronteira, ele renunciou ao cargo. No dia seguinte, em 12 de março, as tropas alemãs entraram na Áustria sem encontrar nenhum tipo de resistência significativa. A população austríaca, em grande parte, recebeu os nazistas com entusiasmo, enquanto a comunidade internacional, em geral, não interveio para evitar a Anschluss. Após a ocupação alemã, a Áustria foi integrada ao Terceiro Reich e tornou-se parte do regime nazista. A anexação dos Sudetos em troca de paz. Em setembro de 1938, a Tchecoslováquia enfrentava uma crise política e militar. Adolf Hitler, chanceler da Alemanha, ameaçava iniciar uma guerra em toda a Europa, a menos que os Sudetos, uma região fronteiriça da Tchecoslováquia, habitada por alemães étnicos, fossem cedidos à Alemanha. Para evitar esse conflito, os líderes da Grã-Bretanha, da França, da Itália e da Alemanha se reuniram na Conferência de Munique nos dias 29 e 30 de setembro de 1938. Nesse encontro, eles concordaram com a anexação alemã dos Sudetos, em troca de um compromisso de paz por parte de Hitler. A anexação dos Sudetos foi recebida com entusiasmo por muitos alemães locais, que saudaram os nazistas com bandeiras com suásticas, faixas de apoio e flores jogadas na estrada. No entanto, entre aqueles que comemoravam estava Josef Bluch, o protagonista do nosso vídeo de hoje, que mais tarde se tornaria um dos perpetradores mais infames do regime nazista, cometendo atrocidades indescritíveis na Polônia e também na Bielorrússia ocupadas. A política de apaziguamento adotada pelas potências ocidentais, que esperavam evitar uma guerra maior, acabou por se mostrar falha. A Conferência de Munique foi vista por muitos como um triunfo diplomático, com o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain proclamando ter garantido paz para o nosso tempo. No entanto, essa paz foi ilusória, pois a concessão dos Sudetos apenas encorajou Hitler a continuar com as suas ambições expansionistas. Como era a população dos Sudetos antes da anexação? Bem, como já ficou claro no trecho anterior, a região dos Sudetos era habitada por uma significativa comunidade de alemães étnicos antes da sua anexação pela Alemanha em 1938. Essa população alemã, estimada em cerca de 3 milhões de pessoas, formava a maioria dos habitantes dos Sudetos e tinha uma identidade cultural e linguística distintas. Os alemães dos Sudetos compartilhavam laços históricos e culturais com a Alemanha, e muitos se identificavam mais com a Alemanha do que com a Tchecoslováquia. Durante o período entre as duas guerras mundiais, as tensões entre os alemães étnicos e o governo tchecoslovaco aumentaram, alimentadas pela percepção de discriminação política e também econômica. O surgimento do Partido Alemão dos Sudetos, liderados por Konrad Himmler, refletiu o desejo dos alemães dos Sudetos por uma autonomia deles e melhores condições de vida. O partido buscava representar os interesses da população alemã e promover a sua causa dentro do quadro político tchecoslovaco. Uma parada rápida para dizer a você que antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você esteja conosco até aqui e que também esteja gostando do conteúdo, né? Comente a frase, quero mais histórias. É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e também poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. Quem foi Josef Bluch? Bom, agora sim, vamos falar mais sobre o nosso protagonista do vídeo de hoje. Josef Bluch nasceu em Friedland, uma localidade na Boêmia setentrional, que na época
Fazia parte do Império Austríaco, atualmente Friedland, na República Tcheca. Situada perto das fronteiras da Alemanha e da Polônia, essa região era habitada por uma população predominantemente alemã. O pai de Blush, Gustav, possuía uma fazenda e um chamado Gasthaus, que seria pousada rural. Desde jovem, Josef ajudava na fazenda e também na pousada, conciliando essas atividades com seus estudos. Até que aos 14 anos, ele foi retirado da escola pelo pai para trabalhar em tempo integral. Na adolescência, Blush envolveu-se em organizações juvenis de direita que promoviam ideais nazistas. Ele se tornou membro do Partido Alemão dos Sudetos, um grupo pró-nazista que apoiava a anexação dos Sudetos pela Alemanha. Com a anexação ocorrida em 1938, Blush ingressou no Partido Nazista e nas SS. No dia 4 de dezembro de 1939, ele foi convocado pela Waffen-SS e iniciou seu treinamento no Castelo Pretsch no dia seguinte. Após concluir o treinamento em 14 de março de 1940, ele foi designado para Varsóvia, onde começou a patrulhar uma área de cerca de 9,7 quilômetros ao longo do rio Bug. Posteriormente, ele foi integrado ao Serviço de Segurança das SS. Em 1941, foi brevemente transferido para a Frente Oriental, servindo no chamado Einsatzkommando 8, uma subunidade do Esquadrão da Morte Einsatzgruppe, que executava massacres na Bielorrússia ocupada. Blush esteve envolvido em execuções em massa antes de ser transferido de volta para Varsóvia. De volta a Varsóvia, Blush atuou no posto avançado do gueto de Varsóvia do SD a partir de meados de 1942, período que coincidiu com o início das deportações em massa de judeus para o campo de extermínio de Treblinka. Blush foi ativo na perseguição de judeus que tentavam escapar das deportações. Em janeiro de 1943, durante mais uma onda de deportações, ele participou de buscas que frequentemente resultavam em execuções. Em abril de 1943, ele esteve envolvido no massacre de cerca de 1.000 judeus, admitindo mais tarde ter atirado pessoalmente em aproximadamente 75 deles naquele dia. O Frankenstein nazista. Josef Blush, conhecido entre os judeus do gueto de Varsóvia como Frankenstein, em alusão à criatura do famoso romance de Mary Shelley, ganhou esse apelido devido à sua extrema brutalidade. Essa brutalidade incluía estupros e assassinatos de mulheres no gueto. Blush, junto com outros membros da SS, participava de operações no gueto, disparando contra judeus aleatórios para instaurar medo entre os moradores, às vezes apenas por olharem para ele. Olha só. Blush e o seu associado Heinrich Klaustermeier frequentemente andavam de bicicleta até o gueto e atiravam em qualquer judeu que eles vissem. Um sobrevivente do gueto de Varsóvia relatou que Blush era o pior de todos, pois ele matava pessoas sem motivo algum. Ele desempenhou um papel crucial na repressão da revolta do gueto de Varsóvia, sendo agraciado com a Cruz Alemã de Mérito de Guerra por suas ações. Blush também participou da supressão da revolta de Varsóvia. Em maio de 1945, ele se rendeu ao Exército Vermelho e foi feito prisioneiro de guerra pela União Soviética. Depois ele foi enviado para um campo administrado pela AGUPV, a administração principal para assuntos de prisioneiros de guerra e internados, e foi forçado a trabalhar em pedreiras e também na construção de estradas. No início de 1946, ele foi repatriado para a região de Ostrava, na Tchecoslováquia, ainda como prisioneiro. Em agosto de 1946, enquanto trabalhava em uma mina de carvão, sofreu um grave acidente envolvendo um guindaste. O acidente resultou em uma fratura no crânio e sérios ferimentos faciais. Ele teve de ser hospitalizado em Ostrava. Já no verão de 1947, o campo de trabalho forçado onde Blush estava foi desativado e então ele foi libertado. As cicatrizes em seu rosto
o ajudaram a evitar ser identificado como um dos soldados SS retratados nas fotos oficiais do gueto de Varsóvia. A vida pós-guerra. Josef Blush mudou-se para Urba, na Alemanha Oriental, onde conheceu Hannah Schuster, uma viúva de guerra e mãe de 2 filhos. Juntos, eles tiveram mais 2 filhos antes de se casarem. Schuster afirmou depois que Blush era um marido e um pai muito carinhoso. Ele era sempre atento às necessidades e também às doenças dos filhos. Blush estava completamente integrado na sociedade local, com uma família e um emprego estável. E quase ninguém conhecia o seu passado sombrio. Mas, no entanto, a justiça finalmente o alcançou. Em fevereiro de 1961, Heinrich Klaustermeier, um ex-colega de Blush em Varsóvia, revelou a sua participação nas atrocidades cometidas durante a guerra. Em 11 de janeiro de 1967, ele foi preso pela Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, e depois foi levado para a prisão de Hohenschönhausen, em Berlim Oriental. Durante os 2 anos em que esteve preso, ele confessou inúmeros crimes de guerra, desde assassinatos individuais até execuções em massa, além de ter participado ativamente nas operações de deportação no gueto de Varsóvia. Em abril de 1969, Blush foi levado a julgamento. Diversas testemunhas descreveram-no como um sádico e relembraram os horrores que ele cometeu em Varsóvia. Um sobrevivente relatou que, em 18 de janeiro de 1943, durante a liquidação do hospital judeu no gueto, Blush comandava o esquadrão. Ele percorreu todos os andares e enfermarias, assassinando pacientes acamados, inclusive crianças e até recém-nascidos. Blush não negou as acusações e admitiu a sua culpa. Quando o juiz o interrogou sobre a famosa fotografia em que ele aparece com uma submetralhadora apontada para um menino judeu com as mãos para cima, Blush afirmou que os residentes do gueto estavam aterrorizados. Ao ser questionado sobre o que pensava na época, ele respondeu assim: "Presenciávamos cenas como essas todos os dias. Não conseguíamos nem pensar." Em 29 de julho de 1969, Josef Blush foi condenado pelo assassinato de mais de 2.000 judeus e pela deportação de 300.000 judeus para campos de extermínio. Ele então foi sentenciado à morte e executado no mesmo dia em Leipzig, com um tiro na nuca. Blush tinha 57 anos quando faleceu. O seu corpo foi secretamente levado ao cemitério sul, depois foi cremado, e as suas cinzas foram enterradas em uma cova jamais identificada. Bom, e assim chegamos ao final do vídeo de hoje. E aí, o que você achou? Já conhecia as histórias abordadas aqui hoje? Deixe nos comentários. Não esqueça de conferir se você está inscrito no canal, aproveite para ativar o sininho das notificações e aproveite para deixar o seu gostei, beleza? O próximo vídeo que aparece agora na sua tela de recomendações é muito importante e você deve assistir. Um grande abraço a todos e até a próxima!